noite, seja bem-vindo. Parlamento Regional. O CDS, Lopes da Fonseca, já apresentou também propostas sobre esta matéria. No fundo, o que é que o CDS pretende em termos de regimento? Que é o regimento, no fundo, é aquilo que rege o funcionamento da Assembleia. Antes de mais, boa noite aos telespectadores da RTP Madeira, e madeirense e porto-santense, e também à diáspora que nos está a ouvir, aqui aos meus colegas de painel. O CDS já tinha uma proposta, que é uma resolução, um projeto de resolução. A alteração do regimento é através de um projeto de resolução na última legislatura. Não foi discutido, porque se deu, entretanto, a antecipação das eleições, e este mesmo projeto, que aliás depois foi dado a conhecer já à comunicação social, nós já o entregámos à Assembleia precisamente no dia 20, ontem. E entre algumas das alterações que nós queremos ver consubstanciadas, uma vai precisamente ao encontro daquilo que o líder do PSD anunciou na campanha, que é a presença mensal num debate com os deputados na Assembleia Legislativa. Nós temos uma proposta... Mas o CDS sentiu a necessidade de apresentar essa proposta, mesmo tendo em conta aquilo que foi a promessa de Miguel Albuquerque? Sentimos, porque se não estiver no regimento não é obrigatório o Presidente do Governo estar na Assembleia. Nós temos o artigo 198, que diz precisamente debate mensal com o Presidente do Governo. O Presidente do Governo comparece na primeira semana de cada mês para um plenário, com uma sessão de perguntas, salvo, se for necessário, alterar a data. Mas é uma obrigatoriedade. Mensal, se não estiver mensal. aqui no regimento, se for apenas... O que é que acontecia no regimento anterior? Que as interpretações que faziam da presença do Governo era que era voluntária a presença do Governo. Ora, se o órgão máximo da autonomia é a Assembleia Legislativa, não se podia inverter aquilo que aconteceu ao longo destes últimos anos. É que o Presidente do Governo Regional não se submetia à Assembleia. Era o contrário. A Assembleia é que se submetia ao Presidente do Governo Regional. Ora, o que temos que voltar é à normalidade do processo institucional. Significa que a relação entre o Governo e a Assembleia é de uma dependência do Governo do órgão máximo, que é da autonomia, que é a Assembleia. Essa questão do regimento, acha que deve ir para esta comissão eventual ou deve ser discutida fora do âmbito desta comissão eventual? Fora do âmbito, até porque são duas propostas diferentes. Isto é uma resolução, as outras são leis orgânicas. As leis orgânicas exigem 2/3 dos deputados. Esta não. Esta penso que vai haver um consenso, até porque todos os grupos parlamentares se interessam por uma alteração do regimento e quanto antes se faça melhor. Porque nós não estamos, CDS, e penso que os outros também não estão a consubstanciar um funcionamento de uma Assembleia ainda por muito tempo com o regimento anterior. Porque, obviamente, que o regimento, o que vai ainda imperar durante estes próximos tempos, provavelmente nos próximos 2 meses, porque nós temos um prazo, que são 30 dias, em que após a apresentação da primeira proposta, os outros partidos têm 30 dias para apresentar a sua, significa que antes de junho dificilmente teremos um novo regimento. Até lá vamos ter que funcionar com o regimento que está em vigor. E até lá alimentam a esperança, pelo menos uma vez, Albuquerque vai estar no Parlamento, até lá, vai apresentar o programa de governo vai estar nos próximos dias. Aí é uma obrigatoriedade decorrente das eleições. É mais correto que se distribua o dinheiro por 9 funcionários em vez de o aplicar na atividade política? A pergunta é esta. É mais correto distribuir por 9 funcionários o dinheiro que se recebe? O que é que quer dizer com isso? E depois, 9, 10 ou o que forem, e em vez de distribuir, usar o dinheiro na atividade política. Porque os partidos, e o JPP constitui-se como partido, tem que ter uma estrutura na ilha, nas 2 ilhas. E essas estruturas têm... A nível nacional, não há partidos. A nível nacional. Não há partidos. Sim, como não tem, a nível nacional também. Mais gastos vão ter. Quando fizerem a campanha nacional das eleições do próximo mês de outubro, vão ver a necessidade das verbas que vão ter que usar. Ou seja, os partidos políticos não sobrevivem sem verbas. Não estou a pôr em causa que o que recebemos é pouco dinheiro. Não é? O que recebemos é realmente muito dinheiro. É muito dinheiro. E depois mas deixe-me terminar. É tanto dinheiro que o CDS já há anos anda a propor e conseguiu fazer aprovar uma redução do famoso jackpot, a lei das subvenções. Pôs esse dinheiro. Portanto, Mas para o CDS esta redução é suficiente, não é preciso mexer mais. Nós temos que entrar num consenso. Eu acho que o valor que está calculado neste momento para a distribuição dos partidos ainda pode ser reduzido em mais 10%, penso eu. Mas depois aproximamos à Assembleia da República. É preciso também termos em conta que muitas vezes queremos ser semelhantes à Assembleia da República, mas depois queremos mudar aquilo que está na Assembleia da República e não conseguimos nós próprios implementar aquilo que queremos mudar. Ou seja, que as pessoas entendam o seguinte: se os partidos existem, têm de ser
apoiados de alguma forma. E portanto, nós somos contra os apoios privados aos que partidos. a Assembleia atribui aos partidos. Portanto, somos contra que os apoios aos partidos venham de entidades privadas. Sabe porquê? Porque se pode dar aqui uma adulteração dos apoios aos partidos. Porque se forem entidades públicas, como acontece neste momento, são os dinheiros dos contribuintes a apoiar os partidos... recebe de entidades privadas. Nós não recebemos de entidades privadas. Isso é totalmente falso. Não recebem? Não recebemos de entidades privadas. Na região não recebemos de entidades privadas. Aliás, portanto, o CDS tem a sua subvenção decorrente da Assembleia Regional. Mas a lei prevê isso. Podem receber de entidades... Mas uma coisa é a lei nomeadamente nas campanhas prever, eleitorais, outra é que passem a ser subvencionados os partidos apenas por entidades privadas, como acontece nos Estados Unidos. Sabe o que é que isso dá? São os lobbies a forçarem, a promiscuidade, precisamente, a forçarem a aprovação de leis que nós não queremos. A lei eleitoral do Círculo Único é aquela que permitiu que com 44% a votação menor de sempre do PSD tivesse uma maioria absoluta. E permitiu também que mais sete partidos de oposição tenham representação parlamentar. Se voltarmos aos círculos únicos, e eu tenho aqui os cálculos feitos, o PSD não tinha 24, tinha 31. E desaparecia o PND da Assembleia. E o CDU tinha menos um deputado. E o Bloco de Esquerda também. Então essa revisão é para obviamente exterminar o evidente, PND. O regresso dos círculos eleitorais concelhios é apenas para um partido que está no mas eu posso deixar... Eu penso que o PSD não quer nada disso. Mas isso também não pode ser com o argumento de que a ideia é aproximar o eleito do eleitor. Os partidos, o CDS... Tem esse argumento de um lado e tem este do outro. Claro. É isso que tem que ser discutido. Mas o CDS colocou nas listas, em todos os conselhos, pessoas candidatas a deputados. O PSD deve ter feito o mesmo. Eles não respondem diretamente em termos de eleição. Mas o que é que adianta ter um candidato? Mas tem a ligação que tem sempre... Um exemplo para as pessoas entenderem. O que é que adianta ter um candidato de todos os partidos no Porto Muniz só elege um deputado que vai para o partido que ganha? Não adianta nada. E, por outro lado, esses votos são perdidos. Ora, isso não pode ser. A proporcionalidade não é a mesma. O método D'Hondt não é correto quando há esta desproporção. A lei eleitoral com círculo único... Eventualmente, nós na altura, até quando debatemos esta matéria, propusemos um círculo também para o Porto Santo, com 2 deputados. E a Assembleia da República não aceitou. Disse que o círculo único tem que ser só para a Madeira. Não há descontinuidade aqui. Consideraram que não havia. Não sei porque. Esquecem-se sempre da existência. Eles lá em Lisboa são muito complicados nestas matérias. Esquecem um pouco. Esquecem-se sempre. Portanto, o círculo único é o mais proporcional neste momento. É o mais proporcional. O CDS não abdica disso. Portanto, o CDS acha que não é preciso mexer na lei eleitoral. O que é facto é que algumas mudanças de facto já estão a acontecer, começando até inclusivamente pela própria mesa da Assembleia, Lopes da Fonseca, e agora a questão do 25 de Abril, portanto está anunciada já uma sessão comemorativa do 25 de Abril no próximo fim de semana, no sábado. Como é que vê de facto também esta iniciativa deste novo PSD, novo governo, nova maioria parlamentar? O CDS sempre defendeu e pautou-se ao longo destas últimas legislaturas como um partido que credibilizou a Assembleia. Credibilizou e dignificou. E isso falo-á. E com estes novos sinais que foram dados, quer pelo Presidente da Assembleia, quer pelo Sr. Presidente do Governo, o CDS acredita que poderemos mudar algum relacionamento que não existia anteriormente e que vai permitir esta tal credibilização do Parlamento que é tão necessária, quer internamente, quer externamente, sobretudo no continente, que as pessoas têm de começar a olhar para a Madeira como um Parlamento que tem dignidade, como olham para os Açores. E nós vamos contribuir para isso, o CDS, e espero que todos os partidos o façam. E neste sentido, a comemoração do 25 de Abril, para o qual vamos ter uma reunião já de líderes na próxima quinta-feira, por causa do regimento, penso que é o primeiro passo. O CDS sempre defendeu que deveria haver a comemoração do 25 de Abril, tal como o 25 de Novembro. O que se fazia aqui era só o 25 de Novembro e o 25 de Abril não se comemorava na Assembleia Regional. Portanto, a partir deste momento, os partidos penso que vai haver um consenso em relação a este regimento da próxima quinta-feira, que vamos discutir, em que os partidos podem ter uma intervenção, não de 1 minuto ou de 2, o que está no regimento, nada disso. Este regimento, nós vamos estabelecer esse acordo na próxima quinta-feira. Nós vamos propor que os partidos possam falar pelo menos 5 minutos no mínimo, os partidos com deputado único, e os grupos parlamentares com 3 minutos por deputado do grupo, o que significa que vai dar tempo para que os deputados possam apresentar ali um discurso com a dignidade que merece a data.
E, portanto, penso que é a hora que este 12º governo possa também estar... Eu penso que até o governo podia estar representado e devia estar representado nesta comemoração de 25 de Abril. Porque a Assembleia é o órgão máximo da autonomia. E o governo, estando subordinado, entre aspas, à Assembleia, deveria estar presente. Esperemos que o faça. Estamos na reta final do programa, mas gostava de ouvir a vossa opinião sobre uma das decisões de hoje do Conselho de Governo. Uma delas foi precisamente uma vai ao encontro de uma medida que mudar a Direção Regional de Pescas para a Câmara de Lobos. E uma outra foi... Precisamente. Exatamente, tem a ver com a questão da alienação de algumas casas, nomeadamente as uma das propostas que o CDS já tinha... Pronto, gostava que ouvir a vossa opinião também, de uma forma muito breve, relativamente a estas duas iniciativas. Muito rapidamente, nós congratulamos-nos com o facto de, finalmente, as casas do Porto Santo, que eram um mau exemplo para o resto dos madeirenses, em que os governantes, já pareciam aquelas dachas da União Soviética, usavam as casas a seu bel prazer, e, finalmente... o Governo tomou esta decisão que vai ao encontro de uma proposta que o CDS sempre apresentou há anos na Assembleia Legislativa, no sentido de alienar aquelas casas, até porque eram verbas para o erário público. E em relação às pescas, o CDS sempre concordou com essa medida. Há que descentralizar a orgânica do Governo Regional pelos vários concelhos da região. E Câmara de Lobos fica perfeitamente... aqui ao lado e tem uma representação em termos de pescatória de uma população elevada, penso que é uma medida acertada, pondo a Direção Regional de Pescas em Câmara de Lobos. Hoje Miguel Albuquerque, numa entrevista à RTP, dizia que também ia descentralizar as reuniões dos conselhos de governo fora do Funchal, e, portanto, até ia começar pelo Porto Santo. Precisamente. Acho que também acha que é uma medida acertada. Aliás, na linha daquilo que o CDS já faz em relação à sua própria Comissão Política, que descentraliza, reúne em todos os conselhos, penso que um governo deve seguir esse exemplo, é reunir nos conselhos para conhecer melhor as realidades do momento de cada um deles. A questão da greve da TAP foi também uma das deliberações, enfim, deliberação e jeito de preocupação que o Governo tomou hoje também nesta primeira reunião. Lopes da Fonseca, relativamente a esta questão da greve da TAP, fala-se também em prejuízos para a Madeira. O que é que o CDS tem a dizer sobre isto? Mas o CDS já se pronunciou sobre essa matéria ainda este fim de semana. Foi na sexta-feira, precisamente. Nós consideramos, logo que tivemos conhecimento, consideramos que isto é uma penalização inadmissível, sobretudo para a Madeira, porque uma greve de um dia, em que há um ajustamento até dos empresários e dos próprios intermediários nesta matéria. Outra é uma greve de 10 dias. Ou seja, isto é totalmente inconcebível. Uma companhia que está numa fase de apreciação em termos privados, o que é que dirão os potenciais compradores de uma companhia que em qualquer momento pode fazer uma greve de 10 dias? Qual é a companhia que vai adquirir a TAP? Qual é a empresa privada que pode investir numa TAP? Ou seja, o que esta greve vai consubstanciar é eventualmente um desmembramento da TAP. Nós corremos o risco de perder a TAP, desaparecer a TAP, falir a TAP. E já não falo... Isso é um bocadinho o discurso que o Primeiro-Ministro também tem feito. Precisamente, ou seja, não estou a falar do impacto que depois isto vai ter para a Madeira, porque sem dúvida que a TAP tem desempenhado um papel importantíssimo para a Madeira, mas com o desaparecimento da TAP ainda ficamos pior. Vamos ver qual é a alternativa. Agora, numa fase destas, quando há negociações, fazer uma greve de 10 dias para... No fundo, o que é que acontece? É que os pilotos são o elo mais forte da TAP. Os pilotos são o elo mais forte da TAP. O resto dos trabalhadores são os elos mais fracos da TAP. Por causa de uma greve de 10 dias, o resto dos trabalhadores, que provavelmente são 90% dos trabalhadores, vão ser prejudicados e eventualmente despedidos por causa de uma irresponsabilidade. Acha que o Governo da República devia daqui enverdar pela requisição civil? Sem dúvida que devia, sem dúvida. Até porque a Madeira ficava salvaguardada e assim não fica. Agradeço a vossa presença neste programa. É o ponto final nesta edição. Voltamos de hoje a 8 dias com mais um Parlamento, mas desta vez com os deputados que representam a Madeira na Assembleia da República. Boa noite, fique bem.